Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui agora para trazer uma ministração, uma palavra de conforto para a sua vida, de ânimo para a sua vida, para aumentar a sua fé. É o meu desejo no meu coração, em nome de Jesus. Nós vamos estar falando agora o seguinte, é porque as pessoas, milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil afora, estão preocupados com a situação política do Brasil. O Brasil, no momento, está vivendo uma guerra política, está uma verdadeira guerra. Então, está todo mundo indefinido, sem saber o que vai acontecer a partir de janeiro, se vai haver dificuldade, se vai haver desemprego, se vai haver miséria, vai haver fome, empresários com medo de quebrar suas empresas, que não acreditam nas coisas que estão previstas para acontecer. Então, nós queremos dizer para vocês o seguinte: não desanimar, continuar firme nos propósitos de Deus, continuar firme nas suas orações, que Deus não desampara aqueles que te buscam. Então nós precisamos de continuar firme. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: aquelas pessoas que estão ligadas com Deus, que têm uma aliança verdadeira com Deus, elas conseguem conviver no meio, muitas vezes, de uma nação, passando por momentos de miséria, por momentos de fome, por momentos de escassez de alimento em geral, e as pessoas conseguem sobreviver bem no meio disso. Quero dar um exemplo para vocês. Quando o povo de Israel estava preso no Egito, eram milhares de pessoas. A Bíblia fala que Moisés tirou lá do Egito, a mando de Deus, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, se fosse contar assim que 600 mil homens, fora mulheres e crianças, vamos dizer que cada uma família tivesse aí de 4 a 5 pessoas. Então, o que acontece? Seria uma média de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Aquelas pessoas saíram e lá no Egito existia fome, existia miséria, para todo lado existia. E aqueles mais ou menos 3 milhões de pessoas saíram para o deserto com Moisés. Saíram para o deserto. O que tem no deserto? Durante o dia tem areia quente, pegando fogo, e à noite tem areia fria, que ninguém pode nem dormir, pode suportar. No deserto tem isso. E Deus segurou no deserto 40 anos aquela população de israelitas no deserto, sem plantar roça, sem ter suas vinhas, sem ter nada. E Deus deu alimento e água para todo esse povo durante 40 anos. E a Bíblia fala que nem sequer os pés da pessoa inchou dentro de uma sandália no pé. Quer dizer, não estragou uma roupa, não estragou uma sandália, não teve doença, não teve nada. Então, o que acontecia? Durante o dia, aquela areia era quente demais, ninguém ia suportar. Deus dava uma nuvem de aguaceiro, uma nuvem fresca, para refrescar aquela terra, para que aquele povo pudesse viver ali. Quando era noite, Deus dava uma nuvem de fogo, para aquecer aquela areia, para que o povo pudesse dormir, né? Então, Deus tem jeito para tudo. Quando chegava na manhã seguinte, Deus mandava o quê? Mandava maná do céu. Todo mundo comia e se fartava daquele maná. Quando era tarde, vinha codornizes. Todo mundo comia aquelas carnes, entendeu? Das codornizes, se fartava. Então, ficaram 40 anos aquele povo ali no deserto e Deus dava condições para tudo. Agora, você pode falar assim, mas naquela época Deus era de um jeito, hoje é de outro. Hoje Deus não faz isso mais, não. Deus, a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Agora, as pessoas mudam. Deus não muda, as pessoas sim. Eu vou dar um exemplo para você de como que as pessoas mudam. No passado tinha uma moça que estava com uma doença, com fluxo de sangue. Ela estava com 12 anos com aquele fluxo de sangue. Eu tinha gastado tudo que tinha na medicina e nada acontecia. Aí ela viu falar de Jesus, ela determinou a fé dela a tal ponto, ela falou, agora chegou a minha cura. Eu vou atrás de Jesus, encontrá-lo, só basta eu tocar na roupa dele, tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. E assim ela fez. Chegou naquela multidão que tinha gente demais próximo de Jesus, mas ela furou aquele cerco todinho, conseguiu chegar onde ele estava e tocou nas vestes dele, e a hemorragia parou na hora, o sangue foi parado na hora. Então ela ficou curada. Agora eu te pergunto, você tem essa fé hoje desse tamanho? Então nós, as pessoas, nós mudamos, mas Deus não muda. Aí você fala, mas Deus pode fazer esse milagre hoje? Pode, depende das pessoas, não depende dele não. Tanto eu estou dizendo que depende das pessoas, que Deus virou para aquela moça e falou assim,
minha filha, tua fé te curou. Ele não falou eu te curei, ele falou tua fé te curou. Agora eu te pergunto, você tem uma fé desse tamanho hoje? Não tem, porque nós somos muito fracos na fé. Então aquela fé daquela moça foi uma coisa fora do comum. Então o milagre aconteceu na hora. Hoje, se eu e você nós determinarmos a nossa fé a tal ponto, o milagre vai acontecer nas nossas vidas também. Então nós mudamos, mas Deus não muda. Então Deus que fez aquela moça ficar curada na mesma hora, naquele instante, hoje Ele é o mesmo Deus que faz a mesma coisa. Depende de nós, não é dele. Depende da nossa fé, da nossa determinação, do nosso agir, do nosso andar na palavra de Deus. Depende disso. Então não depende de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é o mesmo Deus de milagre a todo tempo e nunca mudou e nunca vai mudar. Aí eu quero colocar para você uma referência bíblica para você meditar nela. No livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Deus fala para nós assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se nesse mundo agora de pandemia, nesse mundo agora de guerra política, todo mundo está apavorado, gente angustiada, gente entrando em depressão, se nesse mundo agora nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, estivermos sempre uma aliança verdadeira com Deus todos os dias, você acha que essa palavra ela é verdadeira ou ela não é verdadeira? Você acha que Deus cumpre essa palavra ou ele não cumpre? Claro que ele cumpre. Então, Mateus capítulo 6, verso 33, Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que são as demais coisas? Tudo da nossa necessidade, a nossa moradia, a nossa alimentação, a nossa saúde, tudo aquilo que nós precisamos. Todas essas coisas serão acrescentadas. Para quem que essas coisas serão acrescentadas? Para aqueles que buscam a justiça de Deus em primeiro lugar, entendeu? Então, para eles que buscam as coisas de Deus, busca Deus, a sua justiça em primeiro lugar, essas coisas serão acrescentadas. Agora, para aqueles que não buscam, aqueles que não têm fé, falar, mas não adianta, já tem 10 anos, tem 20 anos que eu estou orando, Deus nunca fez nada para mim, nunca fez milagre. Nunca fez porque você nunca determinou sua fé a tal ponto de Deus cumprir a promessa dele na sua vida. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, Deus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então muitas pessoas oram, mas pensam assim, será que vai acontecer? Ah, sei lá, capaz que não, porque tem muito tempo que eu estou orando, não acontece nada, já vi vizinhos meus, pessoas aí orando, não acontece nada, vai acontecer. Então não vai acontecer mesmo. Só acontece se você tiver uma fé 100% e você estiver procurando andar na palavra de Deus. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 7, Jesus fala assim: se vós estiverem em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser que será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, será que eu e você estamos em Jesus? E será que as palavras dele estão em nós? Então, o que significa as palavras de Jesus estarem em nós? Significa que nós andarmos 24 horas por dia obedecendo a palavra de Deus. Nós estudarmos a palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus e andarmos por ela. Que não adianta ler, conhecer, mas não obedecer. Não adianta, que é o que a grande maioria faz. Às vezes a grande maioria obedece umas partes e outras não. Então nós temos que obedecer tudo. Eu vou dar mais um exemplo para vocês aqui. Por que as coisas não acontecem? Nós precisamos de ser adoradores de Deus a todo tempo, precisamos de louvar a Deus a todo tempo. Mesmo em tribulação, mesmo com doença, mesmo com desemprego, mesmo com qualquer adversidade das nossas vidas, nós temos que adorar o Senhor. Porque Deus, diante das adorações, Ele tem feito milagres, milagres que a gente nem possa imaginar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abraão era um homem adorador, adorava a Deus a todo tempo. Abraão, com 100 anos de idade, e Sara, sua esposa, com 90, não tinha filho, porque Sara era estéril. Mas um dia Deus mandou um anjo falar para ele: dentro de um ano você vai ter um filho. E aí ele teve um filho, chamado Isaac. Então imagina, ele com 100 anos e ela com 90 anos, tiveram um filho, que foi o Isaac. Aquele ali era o maior xodó da vida de Abraão. Ele estava feliz demais com aquela criança. E o tempo foi passando, e ele sempre era um adorador. Um homem que amava a Deus, adorava todos os dias. Certo dia, Deus pegou e falou para ele, mandou um anjo falar para ele: Abraão, você pega o seu filho Isaac, vai no lugar que eu te determinar,
e corta o pescoço dele, faz um holocausto para mim. Que naquele tempo, o holocausto de carneiro, o sacerdote pegava o carneiro, cortava o pescoço, degolava, põe em cima da candeia de fogo, assava, era uma oferta para Deus, era um sacrifício. Então Deus mandou Abraão fazer um sacrifício do seu próprio filho. Por que Abraão pegou o Isaac e saiu de manhã? Naturalmente, eu imagino, nem falou para Sara, porque se falasse, a mãe, coitada, ia chorar demais, ia sofrer demais, né? Saiu com aquele filho de madrugada, a Bíblia fala, pegou uns rapazes, levou com ele e foi para o local que Deus tinha determinado. Chegando naquele local, Abraão parou lá e falou para os rapazes, vocês ficam aqui e eu e o meu filho vamos ali adorar e voltaremos. Olha só a fé que Abraão tinha, que Deus falou para cortar o pescoço do menino e fazer o holocausto. Então Abraão pensou, eu vou cortar, vou obedecer a Deus, né? Mas Deus haverá de ressuscitar meu filho. Naturalmente foi isso que ele pensou, né? Porque ele falou, vamos adorar e voltaremos. Como é que volta sem o pescoço, né? Vamos adorar e voltaremos. Ele pensou, eu vou lá e corto o pescoço do meu filho, mas Deus é maravilhoso demais, vai ressuscitar meu filho. Chegando lá, Isaac falou para Abraão, falou, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, e aqui está a faca para degolar, mas cadê o carneiro? Abraão disse, Deus proverá. Aí Abraão amarrou o filho dele em cima daquela lenha e pegou a faca para cortar o pescoço do menino, viu uma voz do céu, Abraão não precisa fazer nada com seu filho, sua fé já foi provada. Então Deus estava provando a fé de Abraão. Nos 10 mandamentos da lei de Deus, todo mundo sabe qual que é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então Abraão amou muito mais Deus do que o Isaac, não foi o que aconteceu? Eu e você seríamos capazes de fazer isso hoje? Ninguém de nós daríamos conta, né? Aí nós falamos que Deus mudou. Deus não mudou, quem muda é nós. Nós não daríamos conta de fazer isso, cortar o pescoço de um filho nosso, amante de Deus, né? Vou dar outro exemplo para você. E aí o que acontece? Aí Deus deu a glória para Abraão, falou, não precisa fazer nada, sua fé está aprovada. Ele voltou feliz da vida para a casa dele e cumpriu os mandamentos da lei de Deus, que é amar seu Deus sobre todas as coisas. Ele amou a Deus mais do que o Isaac, né? Mas Deus não permitiu nem que cortasse o pescoço. Vou dar outro exemplo para você. No livro de Lucas, no capítulo 18, no verso 18, você vê a história do jovem rico. Chegou um jovem rico perto de Jesus e falou, Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Jesus falou, obedecer os mandamentos. Ele falou, isso eu faço desde criança. Jesus falou, então te falta só uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e vem e me segue. E aquele homem era rico demais, tinha muitas propriedades, ficou numa tristeza profunda, afastou de Jesus, largou Jesus para lá, abandonou Jesus e foi ficar com as riquezas dele. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez é uma grande mentira. Se observar os mandamentos desde criança, o primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas, ele não amou as fazendas mais do que Jesus, então a primeira coisa já mentiu, não amou a Deus sobre todas as coisas. Então, naturalmente, Jesus ia fazer a mesma coisa, na hora que ele estivesse vendendo as fazendas, tudo lá para repartir com os pobres, Jesus falava, não precisa vender, pode ficar com elas, você ajuda os pobres ainda na maneira que for acontecendo, mas não precisa vender as fazendas, sua fé já está provada. Então, Deus prova a nossa fé. Aí você vê muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo do meu caso pessoal, não é muito bom a gente falar da gente, mas eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu, por exemplo, estou com mais de um ano, já estou entrando para 14 meses que eu estou tratando de uma ferida na minha perna e não sara. Já sofri demais com essa ferida e vários problemas financeiros, problema da ferida, e estou sofrendo com isso já entrando para 14 meses. Nunca murmurei diante de Deus, falar, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, nunca deixei de adorar o Senhor, nunca deixei de orar a Deus todos os dias, cantar os meus louvores todo dia a Deus, nunca deixei. Porque eu sei que na hora de Deus Ele vai fazer o milagre, entendeu? E Deus me conforta, me dá força. Por exemplo, se eu estou fazendo esse vídeo aqui agora para tentar ajudar pessoas a ter fé em Deus, então por que eu estou fazendo isso? É porque eu creio 100% no meu Deus poderoso, eu creio no amor dele, creio na misericórdia, porque senão eu falava, não, já que Deus não cura nem eu, que estou com mais de anos sofrendo essa doença, eu não vou passar isso para ninguém não, que Deus não vai fazer nada. Mas eu tenho certeza que esse Deus maravilhoso cuida de nós a todo momento. E no tempo dele, na hora dele, ele faz a obra. Então é isso que eu quero passar para você nessa noite, para que você possa sempre meditar na palavra de Deus, esses versículos que eu já deixei, no Mateus capítulo 6, verso 33, buscai seu reino, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas.
É no livro de João, capítulo 15, verso 7. Jesus diz: se vós estiverem em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis qualquer coisa que seja feita. Então você medita nessas referências depois, medita no Lucas 18, 18 também, que é o jovem rico, para você ver a palavra de Deus, ela se cumpre. Agora depende de nós obedecermos a palavra de Deus, andarmos por ela, que todos os milagres virão. Às vezes não vem no tempo nosso, vem às vezes algum tempo depois. Por quê? Porque Deus vai estar provando a nossa fé. Então, por exemplo, eu no meu caso, que eu acabei de referir para vocês, que eu estou com enfermidade há mais de um ano, então Deus está provando a minha fé. Eu poderia ser um daqueles que falavam: não vou mexer com o negócio de orar mais nada não adianta nada, já estou com um ano sofrendo e Deus não me curou até hoje. Não, de maneira alguma. Eu estou feliz com o meu Deus, oro todos os dias ao meu Deus, louvo o meu Deus todos os dias e agradeço todos os dias ao meu Deus pelas tantas coisas que tem feito por mim que muitas vezes eu nem mereço. Amém? Vamos orar então? Deus Santo e Pai querido, eu quero nesse momento, ó Pai, orar, meu Deus, juntamente com essas pessoas, meu Deus, que vão receber esse vídeo, ó Pai, que essa palavra, meu Deus, possa ficar impregnada em cada coração, em cada mente, ó Pai, que as pessoas possam aprender, meu Deus, a viver feliz na presença do Senhor, independente de situações, ó Pai, independente de momentos difíceis, mas independente de qualquer situação, que aprendam a viver felizes na presença do Senhor e crendo que o Senhor é um Deus verdadeiro, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Nós precisamos determinarmos a nossa fé para que toda a glória do Senhor venha sobre nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.